Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. É com motivo de alegria que estamos juntos nesta quarta-feira, amanhã com Deus. Estamos juntinhos mais uma vez aqui para buscar a presença de Deus. Todos já me conhecem. De segunda, quarta e sexta, estamos juntos trazendo uma mensagem inspirado por Deus ao meu coração, eu levar até vocês. Então, desde já, eu, Pastor Julien, eu venho lhe pedir, se você não é inscrito em nosso canal, se você ainda não acionou o sininho, inscreva-se. Acione o sininho para que quando chegar novos vídeos, você pode estar sendo notificado. Envia para várias pessoas. Vamos junto levar a palavra de Deus. Vamos junto transmitir o que Deus quer que a gente transmite. Você pode ser um patrocinador da obra de Deus. Como patrocinador? Você levar adiante a palavra de Deus. Não estou falando em dinheiro, tá? Você pode nos ajudar a levar, a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Então, se você sentir no teu coração, inscreva-se, acione o sininho, deixa um joinha para que o YouTube possa perceber que é um conteúdo bom, edificante e que vai edificar muitas e muitas pessoas. Amém? Meus irmãos, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de dois homens. Nós vamos falar de Elias e Acabe. Acabe, ele foi o sétimo rei do norte de Israel, aproximadamente de 874 a 853 a.C. Ele foi conhecido na Bíblia como um dos monarcas mais perversos e idólatras da história. Ele foi um homem que ele era notório, ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Ela promovia cultos aos deuses chamado Deus Baal e perseguindo profetas da casa de Deus. Ele fez muito que era o mal aos olhos de Deus, mais do que todos antes dele. Ele foi o pior antes dele. Adoração a Baal. Aí ele acabou se casando com Jezabel. Ela era princesa da Sidônia. Ela veio fortalecer alianças políticas, e cultuando junto com ele a Baal. Mas aí entra a história de Elias, que é 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 em diante. Deus viu que estava muito escandaloso, estava muito adoração a outros deuses. Aí ele usou Elias para guerrear contra este rei, o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Muitas das vezes nós estamos sozinhos, guerreando contra a potestade do inferno. Esta palavra me chama a atenção porque o Elias, naquele momento, naquela hora, parecia que ele estava sozinho, quanto aos 450 profetas de Baal e mais 450 outros profetas. Lá em 1 Reis, eu vou ler aqui, por isso que eu estou virando o rosto, tá? Está escrito assim, capítulo 18, versículo 19. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Todos aqueles magos deles, todos os profetas falsos,
que hoje está demais, tem muitos profetas falsos, falando coisas que não se devem na internet e enganando o povo de Deus. Assim como Acabe também estava enganando o povo de Israel, tanto que ele estava em mais profetas ali, falsos, do que Elias. Mas nós temos o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, Advogado dos Advogados, Jeová Ravá, Deus que cura, Jeová Jiré, Deus que provê, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Ali, Acabe reuniu todos contra Elias. Vamos passar para nós agora, os dias de hoje. Tem pastores que falam, não, mas foi para o povo de Israel antigamente, mas a Bíblia nunca... Ela é atualizada, ela é verdadeira. Ontem, hoje, e tudo que está escrito aqui vai acontecer amanhã. Então é para os nossos dias de hoje também. Aqui representa as pessoas se ajuntando contra nós, contra os principados das potestades, se ajuntando para tentar nos tirar a nossa fé. Usa até filhos contra pais. Eles se unem, mulheres contra homens, homens contra mulheres. Aqui, Acabe, ele ajuntou, pensando ser os maiores profetas que ele tinha, profetas de Baal, no Monte Carmelo, e desafiou Elias. Muitas das vezes nós somos desafiados neste mundo para ver se nós retrocedemos na nossa fé. Muitos se levantam contra nós. Olha a situação do Brasil. Nós temos que levantar um clamor para essa potestade do inferno cair por terra. Muitos se levantam, o inimigo usa até famílias para tentar nos derrubar, pensando que nós estamos sozinhos. Acabe, ele não estava tendo conhecimento do Deus que Elias serviu e desafiou Elias. Talvez você está num desafio tão grande da tua vida que parece que você olha para trás, fala, estou sozinho. Parece que Deus não ouve as nossas orações. Parece que está calado, parece que este mundo se levantam contra nós. Mas eu tenho algo para lhe dizer. Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus nunca vai te deixar você perder uma guerra se você estiver fazendo a vontade de Deus. Pode se levantar quem for as trevas, o inferno pode se levantar, que se você estiver fazendo aquilo que apraz aos olhos de Deus, você vai sair com a vitória. Irmão, não tem como. Acabe se levantou contra Elias, chamou os seus profetas, vamos acabar com ele. Muitas pessoas no teu serviço, muitas pessoas aonde você trabalha, muitas pessoas que estão ao teu redor, se incomodam com o teu jeito, se incomodam com a tua fala, o teu agir, se incomoda que você é um cristão, eles tentam se levantar contra vós, mas você sempre está reparando o teu altar. Aí lá no 21 está escrito assim, ó. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando os cochearei entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal, siga-lo. Porém o povo não lhe respondeu nada. Irmão, você está sozinho. Você tem que mostrar para este povo, você tem que mostrar para a tua família que o Deus que você serve é maior do que eles, do deles. Mais é o que está comigo do que está com o mundo. Elias, sozinho ali, tô falando carnalmente, humanamente,
desafiando os profetas de Baal, desafiando Acabe. Falou: se o Deus dele é melhor do que o meu, então siga-o. Mas aqui, Elias, ele tinha certeza do que ele estava falando. Você tem que ter a convicção do que você está falando. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas das coisas que não se vê. Perante os olhos humanos de Elias, contra todas aquelas pessoas, era quase impossível. Mas perante os olhos de Deus, os olhos espirituais, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele estava depositando a tua fé. Aí ele fala: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta, só ele, só você, minha irmã, está na tua casa firme. Só você está lutando, só você está ali batalhando, só você está buscando cada dia mais a Deus. Ninguém quer mais saber de buscar a Deus, estão cocheando em dois senhores. Um dia está no mundo e um dia está com Deus. Um dia está tomando uma cervejinha, fumando um cigarrinho, um dia está falando que está na igreja. Nós temos que buscar a Deus. Você parece que está sozinho. Elias falou: ó, ficou só eu aqui. Só eu fiquei por profeta. Você é um profeta na tua casa. Profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece que está sozinho, mas você não está sozinho. Parece que você está perdendo a guerra, mas você não está perdendo a guerra. Aí a palavra de Deus continua: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e ele escolha para si um deles, e o divida em pedaços. Aqui, meu irmão, todos já conhecem essa palavra, estou com a Bíblia aberta aqui. Aqui, quando eles pegam os 2 bezerros, fazem o altar primeiro Baal, aqui mostra aonde está o segredo da tua vitória. Porque aonde o mundo está, Deus não opera ali. Você tem que limpar o altar. Ali, Baal e seus profetas ali do Baal, picou os bezerros, colocou no altar, fizeram um altar, clamaram. Elias até tirou: será que está dormindo o teu Deus? Será que foi viajar? E nada de descer fogo. Ele fez um desafio: aquele que descer fogo e consumir o holocausto do altar, esse é o grande Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e fazer um desafio: Deus, se tu é meu Deus, eu coloco este problema em tuas mãos. Ali Elias sozinho, que ficou por profeta. Depois que eles tentaram de tudo, Elias falou: agora é minha vez. Ele tirou as gorduras imundas, aquele sacrifício imundo, e limpou o altar. A hora que nós limpamos o altar, a hora que nós santificamos o altar, ali eu tenho certeza que Deus vai habitar, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso altar. A hora que nós tivermos com o altar limpo, você pode clamar, porque Deus vai derramar um poder e vai consumir todos que estão contra ti. Você vai ter a vitória. Limpa o altar. Elias limpou o altar, limpou o rego ali, colocou água. Água é vida. Aquele que bebe da minha água jamais terá sede. Colocou-se o bezerro, limpou-se tudo. Depois de tudo limpinho, depois de tudo restaurado, que ele mandou colocar água, não estava chovendo naquela época.
Ele encheu os regos de água cada vez mais. Depois que ele edificou o altar dele ali, aí ele clamou. Nesta manhã de quarta-feira, antes de nós clamarmos, limpa o altar. Vendo onde está o erro, você não está sozinha. Perante os homens parece que você está sozinho. Pastor, mas eu não aguento mais, meu marido não tem jeito. A minha filha, o meu filho, o meu esposo, lá no serviço, pode ser 500 pessoas, 1 milhão, pode ser quem for contra você. Limpa teu altar, clama a Deus. A palavra de Deus em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Clama a mim. Foi o que o Elias fez. Ele clamou a Deus, ele buscou a Deus, mas antes de clamar, ele limpou o altar. Limpa o teu altar. Tira a mágoa do teu coração do teu marido. Tira a mágoa do teu coração da tua esposa, do teu supervisor. Tira a mágoa dos teus filhos que não te obedecem. Limpa o altar. Toma a água do Espírito Santo. E tudo ele fará. Eu creio, meu irmão. Assim como Elias estava ali humanamente falando sozinho, que ele falou, ficou eu por profeta sozinho. Mas ele tinha certeza do Deus que ele servia. Você tem que ter a certeza do Deus que você serve. Limpa o altar, busque a Deus. Depois que você limpa o teu coração, a tua alma, o teu jeito, o teu falar, limpa. E clama a Deus. Aí ele clamou. A palavra de Deus fala, se você seguir em diante, que o fogo do céu caiu, lambeu até a água do rei, não sobrou nada. E todos se curvaram ao Deus de Elias, o nosso Deus. Deus de Isaac, Deus de Abraão e o Deus de Jacó, Deus de Israel. É o Deus que nós servimos. Ele só está pedindo para que hoje, nesta manhã, limpe o altar. Limpe a sujeira que o mundo deixou sobre você. Depois de limpo, ele vai agir na tua vida. Depois que Elias limpou, ele agiu. Depois que Elias deixou tudo certinho o altar, Deus manifestou o teu poder. Eu não entro numa casa suja e imunda. Porca. Eu tenho certeza que se você vir na minha casa, eu te oferecer um café e o copo estiver tudo engordurado, você fala, não, Deus abençoe. É limpeza. O Espírito Santo habita em lugar limpo. Limpo de coração, limpo de alma. Agora, se você chegar na minha casa, eu te dar um cafezinho, com um copo limpinho, brilhando, você vai ter a satisfação de voltar. Ô, pastor, obrigado por convidar. Assim, irmãos, eu vou contar até um segredo. Eu tinha um parente que era meio porquinho, um vô. Quando eu fui na casa dele, sofá imundo. Não tinha coragem de sentar. Sentei, obedeci ao meu pai, mas era difícil. Então, irmãos, o Espírito Santo gosta de coisa limpa. O Espírito Santo gosta de lugar limpo. Nós não podemos confundir humildade com porquice, tá? Tem pessoas que é humilde, eu sou humilde, minha casa é humilde. O Espírito Santo, ele quer agir na tua vida. Então limpa o teu altar, teu coração, para que Deus possa operar. Amém? Fechamos nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, Senhor, a tua palavra diz que não é no muito falar, mas nós viemos, Senhor, nos colocar diante de ti nesta manhã, Pai, de quarta-feira. Ô Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, eu lhe rogo, Senhor, por esta pessoa que está passando uma luta, Pai, está pensando que está sozinha, Pai. Mas eu tenho certeza, Espírito Santo, que ele não está sozinho, ela não está sozinha, porque o Senhor está com ela, Pai. Ele só quer, Pai,
O Senhor só quer que nós limpamos o nosso templo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O Senhor quer habitar, Pai. O Senhor não habita em sujeira, Pai. A sujeira que eu falo é espiritual, Senhor. As malícias, adultério, fornicação, mentiras, invejas, brigas, iras. Nós temos que tirar isso do nosso templo. O nosso altar tem que estar limpo, Pai. Assim como Elias limpou aquele altar, Pai. Tirou as imundícias de Baal de cima, Pai. Tirou aquele ídolo que não pertence a Ti. Ele fez uma limpeza aquela hora. Colocou água ao regos, Pai, daquele altar. Limpou tudo, Senhor. Depois que ele limpou tudo, Pai, o Senhor, ele clamou a Ti e o Senhor ouviu a oração dele. E o Senhor derramou fogo naquele altar, consumiu aquele holocausto e lambeu o rego com aquele fogo, Pai, secando tudo, Pai. Ali o povo se curvou diante do Teu altar e falou que o Deus de Israel é o Deus de Elias. Pai, que nós possamos, eu uno a minha fé com esta mulher, eu uno a minha fé com este homem, com este adolescente, este jovem que está nos ouvindo, Pai. Nós estamos nos limpando diante de Ti. Derrama, manda fogo agora, Senhor, naqueles que estão, Senhor, aquele inimigo que está nos perseguindo, porque não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade do inferno. É contra essa potestade, Senhor, que nós pedimos. Nos dê vitória, a potestade da inveja, a potestade do adultério, da fornicação, contra essa potestade que quer entrar na nossa família, destruir a nossa família, Pai. Meu Deus, eu entrego, Senhor, a nossa vida, a vida dessas pessoas em Tuas mãos, que limparam o altar, Pai. Ouça a oração deles agora, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar uma bênção sem medida na vida de cada um, Senhor. Eu lhe agradeço por esta manhã de quarta. Sexta-feira nós estaremos aqui juntinho de novo, Pai. Eu te louvo e te exalto e te engrandeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo em vossos corações. E sexta-feira estaremos juntos outra vez. Um abraço.